bem-vindos novamente no canal e hoje a gente vai bater um papo sobre timidez. Eu quero te contar 3 coisas que eu fiz que mudaram a minha vida e definitivamente eu posso dizer que hoje eu não sou mais uma pessoa que tem problema com timidez. Então, se você já passou por isso ou se você sofre com isso ainda, fica aqui nesse vídeo que tem muita coisa que pode te ajudar. Bom, deixa eu te explicar, te contextualizar aqui para você entender, ó. Hoje eu sou professora, né? Então eu preciso estar falando em público o tempo todo. Eu trabalho com adolescentes, né? Dou aula para pessoas de 11 até os 17 anos, ou 18. Então, assim, na igreja também hoje eu trabalho com jovens, né? Então, assim, o tempo todo eu preciso estar na frente de algum público falando, né? Se você me perguntasse há alguns anos atrás se eu imaginaria que hoje eu seria essa pessoa, eu diria que com certeza não. Porque há alguns anos atrás, principalmente quando eu era adolescente, a sensação que eu tinha era de muito medo, sabe? Medo de estar na frente das coisas, medo de estar diante de um público, medo do que as pessoas iam achar do que eu tava falando, medo de gaguejar, de falar errado, ou até, tipo assim, a impressão que eu tinha, mesmo numa roda de amigos, sabe? Que é um público menor, né? A impressão que eu tinha é que eu nunca falava a coisa certa na hora certa, sabe? As pessoas vinham conversar comigo, eu não sabia direito como conversar e o que falar, principalmente se eram pessoas que não eram meus amigos próximos, né? Então, era uma barreira muito grande para mim, né? E eu comecei a entender que eu precisava vencer ela, né? Eu comecei a entender que Deus queria usar a minha vida nessa área também, só que essa dificuldade, ela precisava ser vencida. Então, a partir do momento que eu entendi que Deus estava falando isso pra mim, que eu precisava vencer isso, eu entendi que eu precisava ser obediente, né? E a partir dali, eu comecei a tentar mudar isso na minha vida, né? Então, é uma coisa que você precisa decidir. Se você quer viver a sua vida inteira sendo uma pessoa tímida, ou se você quer ser uma pessoa que não tem problema com a timidez, né? Não significa, gente, que falar em público seja talvez a coisa mais confortável para eu fazer hoje. Mas hoje isso não é sofrido, sabe? Isso não me causa ansiedade, isso não me causa medo, isso não me causa mais pavor, né? Porque eu aprendi a desenvolver habilidades que hoje me fazem ser uma pessoa totalmente diferente do que eu era alguns anos atrás, né? Bom, gente, então a primeira coisa a fazer é eu entender de onde vem a minha timidez, tá? Geralmente a timidez ela vem de 2 causas possíveis. Ou ela vem de um traço de personalidade seu, né? Um traço genético da sua personalidade. Por exemplo, se você é uma pessoa mais introspectiva, mais quieta, mais na sua, né? Ou ela pode ter vindo também de experiências que você acumulou ao longo da vida. Experiências, às vezes, não tão boas, não tão legais e até meio traumáticas, tá? Primeiro, você precisa entender isso. Então, assim, no meu caso, a minha timidez ela veio de um traço de personalidade. Eu nunca fui a pessoa mais falante do rolê, eu nunca fui aquela que faz piada, que conversa bastante, ou que puxa papo com todo mundo. Essa não sou eu, definitivamente. Então, a minha timidez, ela veio de um traço da minha personalidade. Mas isso não quer dizer que eu não posso mudar, né? Então, não quer dizer que eu nasci assim e eu preciso morrer assim. Não. É possível mudar. Eu consegui e agora eu vou te contar como. Bora! Para vencer a timidez, a gente precisa fazer 2 coisas. Primeira, exposição e a segunda, aquisição de habilidades. Então eu preciso me expor a situações onde a minha timidez ela vai sendo quebrada aos poucos, né? De forma gradual, de forma lenta, num processo, né? Se eu me expor a situações muito grandes, muito complexas, muito, às vezes até traumáticas, eu não vou conseguir vencer o meu medo, né? A timidez, ela é um medo às vezes de falar em público, um medo de se comunicar com as pessoas, um medo de estar à frente de alguma coisa, né? Então, eu preciso me expor em pequenas doses. Bom, gente, então a primeira coisa que eu fiz e me ajudou muito foi orar, sabe? Entregar isso pra Deus, porque era uma coisa que estava atrapalhando muito a minha vida. Eu não conseguia fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de falar em público, eu tinha vergonha do que as pessoas iam pensar se eu falasse alguma coisa, ou eu tinha vergonha de errar, né, na frente das pessoas e as pessoas acharem que eu era estranha, esquisita, ridícula, sei lá, né? Então, todos esses medos eu precisei entregar pro Senhor, sabe? Eu precisei orar e falar: Deus, eu não tô conseguindo lidar com isso.
tá sendo muito difícil pra mim, eu não sei o que fazer, me ajuda, né? E eu acho que quando você faz isso, você realmente deixa Deus colocar a mão sobre o teu problema, sabe? Do que só você tentar resolver sozinho, né? Isso com certeza é a primeira coisa que você tem que fazer. Entrega pra Deus esse medo e pede por coragem, sabe? Jesus, me ensina a ser alguém corajoso pra fazer aquilo que o Senhor me chamou pra fazer. Sem medo, sem timidez, sem nenhum tipo de vergonha. Gente, e aí a segunda coisa que eu fiz, que me ajudou demais, foi sair da minha zona de conforto, sabe? Começar a me expor a situações que me deixavam tímida, para que aí eu adquira habilidades, né? Então, pequenas coisas, por exemplo, conversar com alguém na fila da panificadora, ou na fila do banco, ou na fila da lanchonete, puxa papo com algum idoso, né? Idoso adora conversar, gente, então é a melhor forma de você que tem vergonha, timidez de conversar com as pessoas, começar, né? Então, dar pequenos passos é melhor do que não dar passo nenhum, sabe? Então, sair da zona de conforto exige que você comece a esticar os teus músculos sociais, né? Então, uma coisa que para você hoje é super difícil, se você começar a fazer isso todos os dias, um pouquinho de cada vez, daqui a uma semana, daqui a um mês, isso não vai ser tão difícil mais para você, entende? Porque você vai ter adquirido habilidades. Então, sai da tua zona de conforto, tá? E a terceira coisa que eu fiz e me ajudou muito a perder a minha timidez foi adquirir habilidades sociais, tá? Como que você pode fazer isso? Entra em algum curso de alguma coisa, seja uma aula de dança, seja uma aula de instrumento musical, ou uma aula de teatro também, é ótima, né? Por que eu tô colocando essas três coisas? Porque quando você faz aula de alguma dessas coisas, você não tá diretamente, assim, falando em público, a não ser no teatro, né? Mas você tá se expondo ao público, né? Então, tipo assim, são pequenas doses, né? E aos pouquinhos você vai aprendendo a se soltar, né? Entrar em algum curso de alguma coisa, né? Geralmente nos cursos a gente precisa às vezes fazer a apresentação, né, para a turma toda do conteúdo, do que a gente tá aprendendo. Isso ajuda você também a se soltar. Então fazer coisas que você vai adquirindo habilidades, sabe? Habilidades de ir perdendo a sua timidez e de ir se soltando em público, de aprender a falar e como falar, né? Todas essas coisas, elas vão ser benéficas. Então, assim, uma coisa que a gente precisa entender é: se eu não fizer nada, eu vou continuar sendo tímido a minha vida inteira, né? E pode ser que talvez hoje você ache assim, mas isso não é tão problema pra mim, eu posso ficar na minha, eu gosto de ficar na minha, né? Mas eu te garanto, com certeza, que vai chegar em um momento da sua vida que isso vai te atrapalhar, né? Eu falo por experiência própria, né? Então, assim, a gente precisa vencer a timidez, né? Porque, veja, na Bíblia diz que o Senhor, ele não se agrada dos tímidos, daqueles que são tímidos, né? Justamente porque quando eu sou tímida, dificilmente eu vou conseguir falar sobre Jesus para outra pessoa, né? Porque eu vou ter medo, porque eu vou ter vergonha. Então, a timidez, ela precisa ser eliminada da minha vida, né? Então, essas três coisas, gente: orar, né? Entregar para Deus, sair da tua zona de conforto e adquirir habilidades é o que vai fazer você definitivamente vencer a timidez de uma vez por todas, tá? Assim como eu fiz também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like aqui embaixo, de se inscrever no canal também e deixar um comentário. Se você tem alguma história parecida, né? Se você já sofreu de timidez e fez alguma coisa diferente, deixa uma dica aqui pra gente nos comentários também, beleza? É isso, beijo, tchau, até o próximo vídeo.